As colinas que cercam a pequena cidade sempre guardaram seus próprios segredos. Mas olha, nenhum é tão sombrio quanto o que se esconde no topo da mais alta delas. Lá, recortado contra o céu cinzento, está o Sanatório X. A estrutura é uma ferida na paisagem. Um monumento de concreto e tijolos que parece observar o vale abaixo com uma malevolência silenciosa. Para os moradores, ele sempre esteve lá, uma presença constante e incômoda. Um lembrete de histórias que os mais velhos contam em sussurros, com o cuidado de quem teme ser ouvido por paredes que já ouviram demais. A distância não diminui seu peso, pelo contrário, o isolamento apenas amplifica sua aura de mistério e pavor. Ele foi inaugurado em 1934. O mundo vivia uma era de incertezas, e a medicina buscava respostas de formas hoje consideradas brutais. O Sanatório X foi erguido com uma dupla promessa: a de curar os corpos afligidos por doenças pulmonares, como a tuberculose, e a de tratar as mentes consideradas desviantes. Era um lugar de esperança para alguns. Para muitos outros, seria o fim da linha. O local foi projetado para ser autossuficiente, isolado do resto do mundo, não apenas pela geografia, mas por um propósito. A intenção era conter a doença, conter a loucura, conter as pessoas que a sociedade da época preferia esquecer. Essa intenção impregnou cada tijolo e cada corredor daquele lugar. Desde o início, o sanatório foi envolto em uma névoa de sigilo. As famílias entregavam seus entes queridos aos cuidados dos médicos e enfermeiras, mas raramente recebiam notícias claras. As cartas eram poucas, as visitas controladas. O que acontecia para além dos portões de ferro ficava para além dos portões de ferro. Os moradores da cidade próxima viam apenas a fumaça subindo da chaminé do crematório e as ambulâncias que subiam a colina, muitas vezes para nunca mais descer. O edifício se tornou um sinônimo de desaparecimento, um lugar para onde as pessoas iam, mas de onde não necessariamente voltavam. Criou-se uma fronteira psicológica entre a cidade e o hospital, uma fronteira que o medo ajudou a solidificar. Hoje, a pintura descasca das paredes externas. As janelas são órbitas vazias e escuras, como olhos abertos em um estado de choque permanente. A vegetação avança sobre a estrutura, tentando engolir o prédio e reclamar o terreno. Mas a memória do sanatório é mais resistente que seu concreto. Ela persiste, alimentada pelas histórias, pelos relatos e pelo medo palpável que ainda impede que muitos se aproximem. O Sanatório X não é apenas um prédio abandonado, é um arquivo vivo de dor. Um lugar onde o passado não parece disposto a descansar em paz, e sua história é um aviso sobre os horrores que podem ser cometidos em nome da ciência e da ordem. Dentro daquelas paredes, a medicina mostrava sua face mais cruel. O ano era 1934, e os tratamentos para doenças mentais eram experimentais, e muitas vezes, desumanos. O objetivo não era necessariamente compreender, mas sim controlar. Silenciar os sintomas, mesmo que isso significasse silenciar o próprio paciente. Os corredores longos e frios do Sanatório X ecoavam não com conversas ou risadas, mas com o som abafado de máquinas e os gritos contidos de quem era submetido aos procedimentos. O ar era pesado, carregado com o cheiro de antissépticos e algo mais. Algo que só pode ser descrito como desespero. Era um ambiente projetado para quebrar o espírito. A terapia de eletrochoque era uma prática comum, mas não a versão controlada que conhecemos hoje. Naquela época, era aplicada sem anestesia, com voltagens altas e imprecisas. Os pacientes eram amarrados a macas de metal, e a eletricidade convulsionava seus corpos de forma violenta. Acreditava-se que o choque poderia reiniciar o cérebro. Na prática, causava perda de memória, fraturas ósseas e um profundo trauma psicológico. Era um método de punição disfarçado de tratamento, uma forma de garantir a submissão através do medo e da dor.
Os relatos descrevem o som da máquina sendo ligada como o prenúncio de uma tortura inevitável, um zumbido que se tornou a trilha sonora do pavor. Pior ainda era a lobotomia, um procedimento cirúrgico que consistia em inserir um instrumento afiado, semelhante a um picador de gelo, através da órbita ocular para cortar as conexões do lobo frontal do cérebro. Era uma cirurgia cega, realizada com base em pouca ou nenhuma ciência. Os resultados eram catastróficos. Pacientes que antes eram apenas depressivos ou ansiosos eram transformados em cascas vazias, apáticos e sem personalidade. Muitos não sobreviviam. Outros ficavam em estado vegetativo permanente. No Sanatório X, essas cirurgias eram realizadas em salas que mal podiam ser chamadas de centros cirúrgicos, aumentando ainda mais a taxa de infecções e mortes. O fracasso era simplesmente descartado. O horror não se limitava aos tratamentos psiquiátricos. Os pacientes com tuberculose também enfrentavam procedimentos brutais. Cirurgias torácicas experimentais, remoção de costelas e pulmões, eram feitas com técnicas rudimentares. A dor era uma constante, a morte, uma vizinha próxima. O sanatório se tornou um lugar onde a vida humana tinha pouco valor. Os médicos, investidos de um poder quase absoluto, agiam sem supervisão. Os gritos dos pacientes se perdiam na imensidão dos corredores e no isolamento da colina. Era um sistema fechado, onde o sofrimento era a norma e a esperança, uma doença rara e rapidamente extirpada. Nenhuma história sobre o Sanatório X é mais perturbadora do que a da enfermeira Julia M. Ela trabalhou na ala psiquiátrica durante os anos 70, uma época em que os métodos mais brutais já haviam sido, em teoria, abandonados. Mas a essência do lugar permanecia. Julia era cética, pragmática. Ela acreditava na ciência e desconfiava de superstições. Até ser designada para cuidar dos pacientes no quarto 217. Esse quarto tinha uma reputação. Os pacientes ali internados relatavam pesadelos vívidos. Conversavam com pessoas que não estavam lá e, frequentemente, pioravam de forma súbita e inexplicável. A equipe atribuía tudo à progressão da doença. Julia não tinha tanta certeza. Uma noite, durante um plantão, Julia ouviu a campainha de chamada do quarto 217. O quarto estava vazio. O paciente anterior havia sido transferido naquela mesma tarde. Pensando ser um defeito elétrico, ela desligou o sistema e continuou sua ronda. Minutos depois, um frio intenso tomou conta do corredor. Um frio que não vinha de nenhuma janela aberta. Foi então que ela ouviu um sussurro claro, vindo de dentro do quarto 217. A voz chamava seu nome. Julia parou, o coração acelerado. A porta estava fechada. Ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que não havia ninguém lá dentro. Mas a voz continuou, um lamento baixo e persistente. Julia juntou toda a sua coragem e abriu a porta. O quarto estava gelado e completamente vazio. A cama, arrumada. A janela, trancada por dentro. Não havia explicação lógica. Nos dias que se seguiram, os fenômenos se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos. A torneira da pia abria durante a noite, inundando o chão. Mas o pior eram as sombras. Vultos escuros que se moviam rapidamente pela periferia de sua visão, sempre desaparecendo quando ela olhava diretamente. Julia M. pediu transferência de ala. Ela nunca mais entrou no quarto 217. Seu testemunho, registrado em um diário pessoal, é um dos relatos mais críveis e assustadores sobre a atividade paranormal no sanatório antes mesmo de seu fechamento. O caso de Julia não é único. Outros funcionários e pacientes relataram experiências semelhantes em diferentes partes do prédio. Histórias de desaparecimentos misteriosos de pacientes que nunca foram encontrados. Registros de óbito que não batiam com o número de corpos. Relatos de um médico sombra, uma figura alta e escura vista nos corredores durante a noite, que muitos acreditavam ser o espírito de um dos diretores mais cruéis do hospital.
O Sanatório X não era apenas um lugar de sofrimento físico e mental, era um lugar onde a própria realidade parecia se desgastar, permitindo que algo mais sombrio se manifestasse. O medo não se limita aos que ousam entrar no Sanatório X. Ele se espalha como uma névoa pela cidade vizinha. Os moradores locais evitam a estrada que leva à colina, especialmente à noite. Eles contam histórias sobre luzes que piscam nas janelas vazias do prédio e sobre gritos abafados que o vento carrega em noites de tempestade. Para eles, o sanatório não é uma atração turística de terror. É uma ameaça real, uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Eles temem que o mal que reside lá em cima possa, de alguma forma, descer a colina e alcançá-los. É um medo antigo, passado de geração em geração. E para aqueles que ignoram os avisos e entram, as consequências parecem ir além de um simples susto. Há um padrão perturbador nos relatos. Muitos que passam tempo dentro do prédio abandonado afirmam que algo os segue para casa. Eles descrevem semanas de insônia profunda, onde o sono é impossível. Quando conseguem dormir, são atormentados por pesadelos recorrentes, quase sempre envolvendo corredores escuros, procedimentos médicos e uma sensação de aprisionamento. A paranoia se instala. Eles começam a ver vultos em suas próprias casas, a ouvir sussurros quando estão sozinhos. É como se uma parte da escuridão do sanatório se apegasse a eles. Essa maldição parece afetar a saúde mental dos visitantes. Pessoas antes estáveis relatam desenvolver ansiedade severa e ataques de pânico após a visita. A sensação de estar sendo observado não desaparece. Alguns buscaram ajuda psicológica, outros, ajuda espiritual. Mas a marca do Sanatório X parece ser difícil de apagar. Seria tudo isso uma manifestação de sugestionabilidade em massa? O resultado de entrar em um lugar assustador com a mente já preparada para o medo? Ou será que o sofrimento extremo deixou uma impressão energética tão forte no local que ela é capaz de contaminar quem se aproxima? A ciência não tem uma resposta definitiva. A questão então fica para você. Você teria coragem de passar uma noite no Sanatório X? De caminhar por aqueles corredores, sentar em um dos quartos e esperar no escuro? Você acredita que essas histórias são relatos genuínos de encontros com o sobrenatural? Ou pensa que tudo não passa da imaginação fértil de pessoas sugestionadas pelo ambiente? A verdade sobre o que acontece dentro daquelas paredes em ruínas pode nunca ser totalmente conhecida. E talvez seja isso que torna o Sanatório X tão aterrorizante. Ele nos força a confrontar a ideia de que existem mistérios reais, histórias que desafiam nossa lógica e lugares onde o eco do passado grita alto demais para ser ignorado. Se você gostou desse mistério assustador, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo contando o que você acha sobre o Sanatório X e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos sobrenaturais. Até a próxima investigação.